Eu vou ler para vocês um conto que eu acabei de receber no e-mail do Assustadoramente. O nome do conto é A Morte Silenciosa. Esse conto foi enviado pelo Apolo 440. Olá a todos! O que vou descrever para vocês aconteceu em meados do mês de janeiro de 2020. Moro com a minha mãe no bairro do Bonfim, que fica na cidade de Salvador, Bahia. Esse é um dos bairros mais tradicionais da cidade, onde se localiza a Igreja do Bonfim, a Colina Sagrada e demais construções eclesiásticas que foram construídas na época da colonização do estado. Além de abrigar essas imensas e tão importantes construções, o bairro é praticamente um lugar turístico, pois ocorre anualmente o que chamamos de festas de largo, como, por exemplo, a Lavagem do Bonfim, que seria mais ou menos uma festa onde as pessoas, católicas, devotas ou simplesmente simpatizantes, percorrem um trajeto de aproximadamente 8 quilômetros para celebrarem a sua fé e comemorar a data com um belo exemplo de respeito e fé, não só à cidade, como também ao mundo. Ainda que pareça um pouco incabível, toda essa descrição se faz necessário para que se justifique algumas peculiaridades do que irei contar. Por ser um dos bairros mais antigos da cidade, algumas casas, assim como a minha, são enormes. Digamos que a casa tem a porta da frente voltada para uma rua e a porta dos fundos literalmente se comunica com outra rua. Apesar de comprida, é uma casa bem espaçosa. Ao lado de nossa casa existe um terreno baldio, pois é praticamente a última casa do bairro e por isso há um relativo silêncio e calmaria durante boa parte do dia e principalmente à noite. Do outro lado da casa temos uma vizinha que, por questões de respeito diante do ocorrido, chamarei de Dona Cândida. Dona Cândida sempre foi uma vizinha exemplar. Passava a boa parte do seu tempo dentro de sua casa, tão grande quanto a nossa. Pouco sabíamos sobre ela, quem foi, de onde veio, seus gostos. Realmente nada sabíamos. As únicas coisas que sabíamos ao seu respeito era que gostava de ficar sentada em um banquinho na varanda de sua casa, segurando um terço, cantando algumas melodias católicas ou rezando. E fazia isso geralmente às 18 horas, e quando me incomodava às 23 horas. Sim, sim, me incomodava, pois, coincidentemente, o quarto de Dona Cândida era praticamente colado com meu quarto e a nossa cozinha. Ou seja, ouvíamos todas as cantigas e rezas que a Dona Cândida fazia religiosamente todo santo dia, nos mesmos horários. Como falávamos pouco com ela, ouvir suas rezas e cantarias era uma forma de ao menos saber que a mesma estava bem. Pois bem, em um dia que havia chegado cansado da faculdade, tomei um banho, jantei e fui assistir algo na televisão que agora não me recordo o que foi. Minha mãe tinha acabado de minha mãe tinha acabado de se despedir de mim e foi para o seu quarto dormir, e sempre deixava a porta aberta. Não demorou muito e comecei a ouvir a Dona Cândida proferir suas cantigas suaves e longas e melancólicas rezas. Como estava quase adormecendo, naquele dia realmente não me incomodou. Porém, em um dado momento, ouvi um barulho vindo da casa de Dona Cândida, uma sequência de sons, como se fosse um grito seguido de uma leve explosão, e em seguida uma gargalhada. Aquilo gelou a minha espinha até o último fio de cabelo. Minha mãe pulou da cama, veio em minha direção e me perguntou o que tinha acontecido. Falei que estava bem e que o barulho tinha vindo da casa da Dona Cândida. Minha mãe, com um ar de coragem e preocupação, que com certeza eram maiores que os meus, prontamente mudou de roupa e foi na casa de Dona Cândida para verificar o que tinha acontecido e saber se ela estava bem. Em seguida, fui ao seu encontro e ficamos na frente da casa de Dona Cândida chamando por ela. Não demorou muito e a mesma abriu a porta da frente de sua casa, veio ao nosso encontro e respondeu serenamente: Estou bem, vizinha. Obrigada por perguntar. Boa noite. Prontamente voltei
Voltei para casa com minha mãe e conversamos um pouco sobre o ocorrido. Dona Cândida não nos convenceu ao se livrar da gente. Minha mãe achou tudo estranho e não parava de comentar. Eu, que estava embriagado de sono, me dei por convencido e fui dormir. No dia seguinte, após uma noite tranquila de sono, fomos testemunhas de eventos estranhos e horrendos vindos da casa de Dona Cândida. Durante o dia, nada mudou. A varanda de sua casa era preenchida por aquela senhora de olhar distante e profundo. Porém, dessa vez, havia algo diferente com ela. Gargalhava constantemente e tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido. Sabíamos que era o seu comum, mas gargalhar daquela forma soou muito estranho para mim e assustador. Após o fim de um dia extremamente cansativo, cheguei em casa e prontamente fui interceptado por minha mãe, que compartilhou comigo que a Dona Cândida gargalhou o dia inteiro. E não só isso, as orações e cantigas diárias deram lugar a grunhidos e palavrões. Detalhes, todos vindo de Dona Cândida. Inicialmente, apesar de que sabíamos que nossa vizinha não tinha animais de estimação e não havia animais em nossa rua, começamos a suspeitar de que algo tinha acontecido com Dona Cândida, pois, apesar da mesma não estar mais aparecendo em sua varanda, as gargalhadas e grunhidos continuavam. Durante bons dias, ao chegar em casa depois de um dia extremamente cansativo, todos os dias eu encontrava minha mãe inquieta com a situação, pois o odor insuportável que exalava da casa de Dona Cândida demonstrava que havia algo de errado, e realmente estava, apesar de que o mais me incomodava era o barulho. Após uma breve conversa com minha mãe, decidi que no dia seguinte faria uma denúncia anônima à vigilância sanitária, a fim de que fosse verificado o motivo do mau cheiro vindo da casa de Dona Cândida. Afinal de contas, já havia um tempo que a mesma não saía de casa e apenas gargalhava e grulhava durante o dia. Mais ou menos uns 2 dias após a denúncia que fizemos, 2 fiscais da vigilância sanitária foram na casa de Dona Cândida e nos surpreenderam com uma informação que nos deixou horrorizados e perplexos. O mau cheiro que vinha da casa de Dona Cândida não era de algum animal morto, e sim de um corpo humano em putrefação. Aquilo nos deixou sem chão por alguns instantes e foi agravado pelo fato de que os fiscais disseram que não poderiam entrar na casa, e sim que teriam que chamar a polícia para arrombar a porta. Não demorou muito e naquela mesma manhã, 2 viaturas da polícia militar estiveram na casa de Dona Cândida para arrombar a porta de sua casa e descobrir o que estava acontecendo. Não foi outra senão a nossa horrenda surpresa que tivemos quando um dos policiais que entrou na casa dela, após arrombar a porta da frente, nos informar que Dona Cândida estava morta há algum tempo e que, pelo estado do corpo que encontraram, já havia algumas semanas. Mas como aquilo era possível se durante aqueles longos dias ouvíamos gargalhadas, grunhidos e outros sons vindo da casa dela, feitos inclusive por ela? Não poderia ter sido outra pessoa. Não havia outra pessoa. E não percebemos que outra pessoa ingressou na residência de Dona Cândida durante aqueles longos e perturbadores dias. Desde aquele dia em que identificamos o corpo de Dona Cândida sendo levado pela equipe de policiais para dar o devido destino, minha mãe toma remédios para dormir e eu luto diariamente para comprarmos uma casa em outro lugar e nos mudarmos daqui o mais rápido possível.